Todo começo de ano, amém? Olha aqui para mim, esquece o ventilador ali. Todo começo de ano, a gente começa assim, profetizando, né? Eu vou prosperar, vai dar tudo certo, não vai dar nada errado em 2024. Eu não sei por que na nossa cabeça, a gente faz isso no começo do ano. A gente consegue acreditar, alguém pega uma água para mim, por favor? A gente consegue acreditar no começo do ano que não vão ter empecilhos, mas a verdade bíblica é que o Senhor falou que vocês vão ter problemas, né? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, a verdade, irmãos, aí eu vou ser bem vulnerável aqui nessa manhã. Vulnerável é abrir o coração, é ser verdadeiro, é ser eu de verdade, tá? E a verdade é que meu ano, até agora, eu estou esperando as coisas que eu profetizei. Tá, o negócio não está legal. E pode ser que aí também esteja assim, né? Eu comecei o ano, irmão, assim, esse ano assim eu vou ganhar dinheiro igual eu nunca ganhei. Primeira surpresa que eu tive que gastar R$8.000 que eu não tinha para pagar uma documentação do meu carro. E aí, falei, não, né? Deus proveu, aconteceu um negócio ali, alguém ofertou aqui, resolvemos o problema. Esse ventilador está batendo bem no microfone aqui, ó. E aí, vida seguiu, algumas enfermidades, alguns probleminhas, os negócios. Quando foi essa semana, irmão, você recebeu até uma mensagem aí de uma rifa, não recebeu? Não recebeu, irmão? Amém? Glória a Deus por quem contribuiu, quem não contribuiu, você vai receber em dobro também. Brincadeira. E, irmão, cheguei lá, meu carro estragou e quando eu fui ver, o carro estragou além do que eu achei que tinha estragado. Tinha queimada junto do cabeçote, aí você manda para retífica, chegou lá e falou assim, ó, não dá mais retífica, tem que comprar outro cabeçote. Foi indo. E aí, irmão, algo me consolou. Eu comecei a ver que o Senhor só tocou em áreas que eu fosse realmente capaz de suportar. Por quê? Em contratempo disso, nós estamos vivendo um surto, né? De bronquiolite nas crianças e tudo. Essa semana nós tivemos uma sobrinha do Gustavo, né? Que ainda está na UTI? Está na UTI. A filha do pastor Tiago, lá da Cia Church, um grande amigo meu, o filho dele, estava na UTI também. E aí eu comecei a ver que eu estava muito focado nos problemas. E estava quase que sufocado pelos problemas. E eu não estava percebendo que o Senhor estava guardando aquilo que realmente importava para mim. Amém? Então eu estava assim, meu Deus, tudo à minha volta está desmoronando. Por quê, irmão? Eu percebi que o dinheiro representava uma grande fatia de importância dentro de mim. Mas eu não percebi que os meus filhos estavam protegidos e guardados. E aí o Senhor começou a falar assim comigo, olha aqui para mim, irmão, presta atenção. O Senhor começou a falar assim comigo, você está olhando para o lugar errado. Você está olhando para o lugar errado. Irmão, deixa eu te falar, não adianta. Se você estiver olhando para o lugar errado, você nunca vai ver o mar se abrindo. Se você estiver olhando para dificuldades, você nunca vai ver o pão descendo do céu. Se você ficar olhando para as dificuldades, você nunca vai ver a água saindo da rocha. Sabe, aquela mesma turma ali no deserto, que usufruiu de todos esses milagres, a Bíblia diz que 23.000 decidiram murmurar. Por quê? Porque não sabiam esperar no Senhor, porque achavam que o Senhor estava mentindo, porque não tinha terra prometida coisa nenhuma, porque as promessas que o Senhor prometeu não vai se cumprir nada. E quem não sabe esperar acaba murmurando. E deixa eu te falar, a primeira chave dessa manhã, murmuração é a adoração do diabo.
Se a fé e a gratidão entregam adoração a Deus, deixa eu falar, a murmuração entrega uma adoração ao seu inimigo, porque ele conseguiu produzir o resultado que ele queria produzir em você. Então 23 mil pessoas morreram em um só dia, porque murmuraram. Então, irmão, no momento da dificuldade vai acontecer. Olha para o seu irmão aí, com um olhar assim, ó, de fé, e fala assim: eu sei, fala para ele, eu sei. Fala, irmão, eu sei que você vai passar por grandes dificuldades. Irmão, isso você não escolhe. Jó, né? Todo mundo conhece a história de Jó. Jó estava bonitinho, o homem mais crente do mundo era Jó. Justo, piedoso, amava o Senhor. Aí num belo dia, Satanás chega lá no trono de Deus e fala: deixa eu pegar ele para ver se ele é crente mesmo. Você já sabe a história. Mas tem gente que não deixa o diabo trabalhar. Tem gente que destrói a sua vida sozinho. Para de dar férias para o diabo, irmão. Olha, Jesus me falou isso essa semana. Para de dar descanso para o diabo. Para de destruir a sua própria vida. Para de ignorar os princípios de Deus sobre dinheiro, sobre saúde, sobre família, sobre casamento. Aí você fala assim: ai, o diabo está furioso. Está nada, irmão. O diabo está furioso com você não. Você mesmo se destrói. Você não tem hora para dormir, você não tem hora para acordar, você não sabe comer, você não sabe exercitar, você não lê Bíblia, você não ora. O que o diabo tem a ver com isso? Alguém está entendendo o que eu estou falando? O diabo, irmão, ele quer destruir quem está no caminho. Quem está se autodestruindo, talvez ele só envia uns demônios ali para te ajudar, para te ministrar, para reforçar. O diabo, irmão, não derruba quem já está caído, ele pisa em quem já está caído. Alguém está entendendo? Então nessa manhã, você precisa entender que você está do jeito que você está, não é por causa de Deus, não é por causa do diabo. Talvez você esteja andando na contramão dos princípios de Deus, e você está só colhendo. E nessa manhã o tema da nossa palavra é: por que você está olhando para o lugar errado? Por quê? E eu quero que você abra um texto comigo em Hebreus capítulo 12. Ai, Jesus, obrigado por essa manhã, Deus. Obrigado, que o Espírito Santo de Deus entregue as sementes corretas nos nossos corações nessa manhã. Que não seja eu, mas o Espírito em mim. Em nome de Jesus. Quem abriu Romanos capítulo 12, versículo... Romanos, eu amo tanto Romanos. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Amém? Vamos ler do 1, pode pegar do 1. Portanto, está aqui também? Portanto, também nós, visto que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado, está muito médio, e do pecado que tem ternamente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. E aí, a gente pode claramente pegar esse texto de trás para frente, porque o intuito final, o destino final desse texto é aqueles que têm se desanimado na sua mente, é aqueles que têm se abatido na sua mente, aqueles que têm
entregados pontos na nossa mente, na sua mente. Estava ótimo o microfone. Na nossa mente. Então, olha aqui. É esse o destino final. Tá bom? Essa carta, esse texto que Paulo está falando, chegou aqui. Em quem está abatido. Em quem está desmaiando na alma. Não precisa levantar a sua mão. Mas se você ultimamente tem entregado os pontos, o Senhor quer falar diretamente com você aqui. E agora nós vamos ver o que o texto quer falar. Primeiramente ele fala assim, ó, visto que estamos cercados de uma grande nuvem de testemunha. Olha aqui para mim. Essa grande nuvem de testemunha não é os seus irmãos que estão aqui agora. Essa grande nuvem de testemunha não são os outros crentes da face da terra. A grande nuvem de testemunha, quando você volta para o capítulo 11, você vai ver os heróis da fé. E quem foram os homens intitulados como os heróis da fé? Não foram porque fizeram grandes milagres. Não foram porque, sabe, os poderes e tal, e conhecer. Não foi quem viu o Senhor. Os grandes heróis da fé, que é tido agora no capítulo 12 como uma grande nuvem de testemunha, foram homens e mulheres comuns, como eu e você, que suportaram tudo pela fé. Uma grande nuvem de testemunha que te acoberta nesse momento, dizendo, é possível porque nós passamos por isso. Ele vai citar homens como Noé, como Abraão, como Moisés, que passaram por grandes dificuldades. Cara, Moisés, querendo ou não, foi abandonado pela sua própria mãe no rio. Não é isso que está na Bíblia? Ah, mas a gente quer romantizar e tudo. Ok, irmão, mas essa história está longe de ser bonita. É como se a sua mãe evangélica hoje te abandonasse do rio e uma mãe de santo te adotasse lá na frente, e você crescesse num ambiente pagão, aprendendo tudo que desagrada a Deus, desonrando ao Senhor, vivendo no pecado. Mas a Bíblia diz que esses homens foram heróis da fé, não porque conseguiram conquistar algo na força do braço, mas porque conquistaram tudo, crendo no Senhor Jesus. Então, uma grande nuvem de testemunha te dizendo, passamos por isso, você pode passar também, e você vai vencer também. Amém, irmão? Tem alguém vivo aqui nessa manhã? Essa grande testemunha fala sobre isso. Só que logo em seguida, ele fala assim, visto que vocês estão cercados por uma grande nuvem de testemunha, desembaraça de todo o peso. Aí eu volto naquilo que eu estava falando. Você não está deixando o diabo trabalhar. Você mesmo, com os seus embaraços, com a sua falta de liberdade para decidir sobre Jesus, com seus vícios no pecado, com os embaraços sentimentais que você tem, com embaraços financeiros que você tem. Você está querendo viver um evangelho de vida em abundância? Olha aqui para mim, não vai acontecer. E não é aqui o Senhor que tira o seu embaraço, é você que se livra desse embaraço. Eu fui para uma montanha, amém? Todo mundo sabe que eu fui para uma montanha? Desde o dia que eu saí daquela montanha, eu estou tentando livrar de embaraço. Embaraço, mano. Não é pecado. Eu não estou no pecado, fica de boa. Mas eu encontrei embaraço na minha vida. E isso está doendo mais do que o pecado. Porque eu percebi que eu não estou vivendo uma vida em abundância por causa de embaraços. Embaraços. E sabe, o embaraço ele não te dá um resultado. Quando você começa a todo mundo consegue visualizar um embaraço? Sabe aquela quando as linhas se misturam? Todo mundo sabe? Ou um fio. E aí você começa, né? E aí, irmão, quando você começa, é altamente fadigante desembaraçar, porque você não consegue ver um resultado imediato. Aí você puxa daqui, e você puxa dali, e o desembaraçar não exige em você um desgaste físico, exige em você um desgaste mental. E aí você começa a desembaraçar, e mano, como é, velho, se você me der
um bolo de linho embaraçado, eu vou gastar 3 segundos para estressar. Toma isso aqui. Sabe uma das coisas que eu mais odeio na minha vida? Aquele dado colorido. Cubo mágico. Eu nunca consegui fazer um lado do cubo mágico. Não é porque eu sou burro, é porque eu não tenho paciência. Na hora que eu vejo que eu tentei 4, 5 vezes, eu falo: sai, Satanás. Então desembaraçar, irmão. Pecado, você vai lá, se arrepende, Jesus me perdoa, e Jesus instantaneamente te perdoa. Mas os embaraços, irmão, tem coisa que está 30 anos atrás, e você precisa puxar aquela língua, e não te dá resultado. E de repente as pessoas que estão do seu lado falam assim: mas você não está mudando nada. Mas você continua do mesmo jeito, e só você sabe como está sendo desembaraçar, tirar. Mas o Senhor diz: desembarace de todo o peso. Pecado não traz peso, pecado traz condenação. Embaraço traz peso. Você está pesado, irmão, é porque está embaraçado. Eu lembro quando eu andava de bicicleta, e se for para a gente falar só sobre embaraço hoje, glória a Deus. Eu andava de bicicleta, e às vezes, Bahia nunca andou de bicicleta, entrava linha de pipa na catraca da bicicleta, já viu isso? Nossa, né, Guilherme? E aí, mano, às vezes você tava naquela pegada e passava em cima de uma rabiola. Mano, rabiola, menino, vocês não sabem o que é isso. Você sabe? E aí entrava rabiola, não sei o que com a rabiola, que era para estar no céu, vem entrar dentro da catraca da sua bicicletinha. Ela vai você desembaraçar, mas sem desembaraçar, a engrenagem não flui. Você está querendo, irmão, que as coisas fluem na sua vida, mas tem rabiola na sua engrenagem, tem linha aí na sua engrenagem, e as coisas do seu casamento está pesado, na sua vida financeira está pesado, na sua vida espiritual está pesado, e você está lá fazendo força, e a engrenagem não roda. Deixa eu te falar um negócio, o que a minha Bíblia diz. A Bíblia diz assim, ó: aqueles que creem em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Irmão, deixa eu te falar, algo que não tem embaraço simplesmente flui, acontece, é um movimento constante. Agora, você sabe o que embaraça? E aí a gente vai entrar naquele ponto: você é rio ou você é represa, né? Porque represa, o que cai fica. O que cai fica. Que é a famosa também curva de rio, né? Vocês são muito Nutelas aqui, exceto o Guilherme, exceto o Neyton. Você é pescador? Não, né? Mais ou menos, né? O Samuel. Carlos, você é pescador? Pescador de onça, né? Olha a onça aí que ele pescou. Aí, irmão, a grande diferença do rio e da represa é que a represa vai acumulando. Cai um galho de pau, fica lá. Cai uma sacola, fica lá. Por que esse lago Paranoá aqui, ó, é poluído? Porque a água é parada, não tem um fluxo. Agora, irmão, você pode entrar de olho fechado no rio, que a água sempre vai estar limpa, porque o rio sempre está em movimento. Olha aqui para mim, santo não é quem nunca se suja, santo é quem sempre se lava. E movimento, cara, eu pequei, eu me embaracei, eu errei, mas vida que segue, eu me arrependo, e do meu interior fluirão rios de águas vivas. Então, se você quer, irmão, viver uma vida fluindo em Deus, se livra dos embaraços. Feche seus olhos por 30 segundos e repete comigo: Senhor Jesus, Espírito Santo, nessa manhã, me ajude, me mostre, me livre dos meus embaraços, em nome de Jesus. E pare ao embaraço, ele fala: se livra de todo o peso do embaraço e também do pecado. Amém? Do pecado a gente já está cansado de saber. Vamos continuar. E ele fala: corramos com perseverança.
Irmão, eu amo isso, sabe, cara, a Bíblia, eu não sei, mas ela é tão intencional. Eu acho que nem os autores dos livros da Bíblia, na hora, conseguiu discernir tanta intencionalidade em cada palavra, porque o Espírito Santo revelou ao autor, mas talvez quem fosse discernir aquilo que o autor estava falando, era 1000 anos à frente, e talvez o autor de Hebreus, que ainda é desconhecido, não discerniu na hora, quando ele falou assim, corramos com perseverança. Mas de repente um Zezinho orando há 1000 anos à frente entende. E o que eu entendi? Correr com perseverança. Porque, irmão, muitas vezes na minha vida eu tentei começar a correr, mas o meu corpo denuncia que eu não tive perseverança. Então correr é fácil, irmão. Começar a correr é fácil. Amanhã mesmo é um ótimo dia para você começar a correr, segunda-feira. E onde você fala, né, Guilherme? A partir de segunda-feira é 10 km por dia, nem que eu me arraste. Então, irmãos, agora nós estamos falando aqui de uma jornada cristã, e a jornada cristã não permite que você fique engateando. A jornada cristã não permite que você fique em passos lentos. Uma jornada cristã, irmão, não fala sobre ser longa, fala sobre ser objetiva. Quantos anos Jesus teve para demonstrar tudo que demonstrou? Quantos? 30 anos foi de preparo, 3 foi de ministério. Então a jornada cristã fala sim de correr, fala sim de intensidade, fala sim de velocidade, irmão. E tem gente que despreza a questão da velocidade para fazer o que tem que ser feito. E aí a gente volta lá naquele texto de Romanos 8, que fala: a criação aguarda com expectativa a manifestação dos filhos, não é isso? Então nós entendemos que existe um grupo de pessoas que caminha por expectativa. Criação, quem não tem identidade de filho, quem ainda não discerniu que é filho, fica caminhando assim: alguém vai fazer, uma expectativa, alguém vai ir, alguém vai ofertar, alguém vai orar, alguém vai pregar. Agora os filhos de Deus caminham sob revelação. Eu entendi que eu sou filho de Deus, ninguém precisa fazer, me dá que eu faço. Pastor, precisa de intercessão na igreja? Eu vou estar lá intercedendo. Pastor, precisa movimentar para levantar recursos na igreja? Eu vou estar lá. Pastor, o que está precisando? Eu entendi. Pastor, precisa fazer evangelismo? Não precisa levantar uma massa, eu já estou fazendo onde eu estou. Que está entendendo? Então a gente ignora. Ignora não, porque você até corre, mas você corre para as suas coisas. Você até corre bastante, você é até bem esforçado. Eu passo o olho aqui em todo mundo, eu não vejo sinônimo de preguiça em ninguém, eu vejo sinônimo de esforço, mas eu vejo também sinônimo de esforço para as suas próprias causas. Estou mentindo? Sinônimo de esforço para as suas próprias causas. Mas quando se trata das coisas do Senhor, pastor, é assim, vamos tirar o culto de terça-feira, está tão corrido. Eu já ouvi isso. Pastor, faz o seguinte, esse culto de domingo, vamos acabar ele 11h30, tem que chegar em casa, fazer almoço. Mas quando você pega para trabalhar, irmão, você vai 12, 14, 15 horas, e se puder ir mais, você vai. Então o seu problema não é correr, o seu problema é correr para o lugar certo. Amém? Todo mundo está me ouvindo? Então, irmãos, só que correr com perseverança. A gente peca na perseverança. E sabe o que significa perseverar? Quem sabe? Perseverar significa permanecer. E sabe o que significa permanecer? Continuar a ser. Então, irmão, nós precisamos nos desembaraçar do pecado, do peso, livrar do pecado e correr com perseverança. Amém? E nós vamos chegar lá onde eu quero chegar ainda. Logo em seguida,
ele emenda a frase: correr com perseverança a carreira que está proposta. Então, irmão, a carreira que está proposta, a corrida que você tem que fazer, não é uma corrida como Eclesiastes vai dizer, né? Buscando as vaidades. Tudo é vaidade. Sabe o que a palavra vaidade significa? Perca de tempo. Quando a Bíblia fala assim, ó, tudo é vaidade, é porque tudo que você faz que está fora de Deus é perca de tempo. E você pode, irmão, nós podemos ter uma notícia muito ruim no final da sua vida. Você consegue imaginar o Senhor, Guilherme, olhando nos seus olhos? Porque o Senhor não vai virar o rosto para você. O Senhor não vai ficar com vergonha de você. O Senhor não vai ficar constrangido com você, Bahia. O Senhor Jesus, no dia do julgamento, Ele vai olhar diretamente nos seus olhos. E já pensou o Senhor falar assim para você: você correu tanto atrás daquilo que para mim não fazia sentido nenhum, e agora você quer entrar no céu? Já pensou? Então, irmão, vamos continuar, né? Agora, se você puder, fale para o irmão que está do seu lado: corra com perseverança a carreira que te foi proposta. E aí, ele fala agora, ele falou sobre desembaraço de peso, sobre pecado, sobre correr e sobre propósito. Mas ele fala que nós só vamos conseguir isso fazendo de um jeito só. Só tem um jeito. E ele continua dizendo: olhando firmemente para o autor e consumador da vossa fé. E aí eu quero fazer uma citação sobre Isaías 40. Isaías 40, aquele versículo: aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, sabe? Todo mundo já viu? Ele começa dizendo assim, ó: olhe para o céu. Eu imagino Isaías completamente distraído, completamente sufocado. Isaías foi um profeta no meio do caos, irmão. E eu imagino Isaías, se ele recebe uma palavra sobre descanso, Isaías estava cansado. Quem concorda comigo? Deus não falaria sobre descanso para alguém que está de boa. Isaías estava cansado. E aí a primeira coisa que Deus fala com Isaías na hora de trazer descanso para ele é: olhe para o alto. Eu quero que você imagine comigo Isaías, sabe quando acaba a luz, que o céu fica brilhando? Isaías naquela escuridão da época, não tinha luz, olhando para o alto e vendo as estrelas. E aí ele fala assim, ó: está vendo todas essas estrelas? Eu não só a fiz, como eu conheço todas pelo nome. E se eu chamar cada uma delas vão se apresentar diante de mim. E aí Deus começa a trazer a visão de Isaías para onde ele tinha que olhar. É como se Deus estivesse falando: para de olhar em volta, olha para mim. Se eu que fiz os céus e a terra consigo controlar o universo inteiro, eu não vou conseguir resolver isso? O seu problema, irmão, não é Deus não fazer. Seu problema é que você não está vendo Deus fazer. O problema é que você está olhando fora, quando o Senhor de repente já colocou até dentro de você o que Ele quer. Por isso agora, o escritor de Hebreus vai falar assim, ó: olhando firmemente para o autor e consumador. Eu amo a intensidade proposta pela Bíblia. Ele fala correr com perseverança, e ele fala olhar firmemente. Irmão, olhar firmemente é você não mudar a sua visão. E aí eu quero fazer outra citação sobre um menino de aproximadamente 14 anos chamado Estevão. No capítulo 7, no versículo 55. Estevão faz um discurso, ele é chamado para o ministério.
O ministério mais rápido da Bíblia. Ele é chamado para o ministério, ele dá uma palavra, só uma palavra, e ele é apedrejado. Só que no versículo 56, se eu não me engano, a Bíblia diz que naquele momento Estevão viu os céus abertos. E quando Estevão começa a contemplar os céus abertos, ele começa a receber pedradas na sua cabeça. Só que o fato de Estevão ver Jesus e fixar os olhos em Jesus fez com que ele não sentisse as pedras que ele estava tomando. Agora, se Estevão tivesse olhando para as pedras, ele tinha amaldiçoado aquele povo e ele não tinha visto Jesus. E a pergunta que eu quero fazer para você nesse exato momento: você está olhando para as pedras ou você está olhando para Jesus? E sabe o que é interessante? A oração de Estevão naquele momento, irmão, foi idêntica à oração de Jesus na cruz. Idêntica. Eu consigo ver até Jesus lá do céu. Estevão, deixa eu te falar como que era um apedrejamento. Enterrava a pessoa dentro da terra, deixava só a cabeça de fora. Esse era o apedrejamento no judaísmo. Foi assim que aquela mulher também pega em adultério, ia ser apedrejada. Eu já vi um vídeo de um apedrejamento, é assustador. E olha aqui, eu consigo imaginar Estevão só com a cabeça de fora da terra, olhando para o céu, e Jesus soletrando para ele, dizendo: perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E Estevão repetindo: perdoa, Senhor, eles não sabem o que fazem. Olha aqui, se você ficar, irmão, olhando as pedradas da vida, se você ficar olhando as circunstâncias, as injustiças, as fofocas, as traições, o que você vai gerar, irmão, é a sua própria alma angustiada, sendo derramada, amaldiçoando, murmurando. Mas se você olhar para Jesus, por mais dolorosa que seja a circunstância da vida, você só vai ter olhos para Jesus. E você vai passar por qualquer circunstância que você tiver que passar. Amém? Continuando o texto, que isso vai ficar mais forte agora. Ele diz aqui, no final de Hebreus 12, ele diz assim, versículo 3, versículo 2: olhando firmemente para o autor e consumador da vossa fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra de Deus. Versículo 3: considerai, observai atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si, para que não vos fadigueis. Olha isso. Quando nós contemplamos a vida de Jesus, quando nós contemplamos a cruz de Cristo, quando nós vemos que Ele, sendo tão injustiçado como uma ovelha muda, seguiu para o seu matadouro, sem murmurar, sem questionar, sim, com medo, sim, preocupado como homem. Não é então que lá no jardim Ele fala: se possível, afaste de mim esse cálice. Jesus naquela cruz, com o meu e o seu pecado, com a sua e a minha enfermidade, o Senhor Pai não conseguiu olhar para Ele naquele momento, e Ele agora se sente sozinho, um órfão numa cruz. Mas em nenhum momento Ele reclamou. E a minha Bíblia diz aqui que quando eu observo a Jesus como Estevão, eu vou reproduzir aquilo que um dia ele fez. E eu não sei o que você quer reproduzir. Se você quer reproduzir uma herança paterna, se você quer reproduzir uma herança materna, porque tem gente que reclama muito porque a mãe reclamou, tem gente que murmura muito porque viu murmuração dentro de casa a vida inteira, tem gente que grita porque viu o pai e mãe gritando, tem gente que desiste porque o pai e a mãe desistiu. É verdade ou não é, irmão? Eu não sei se você quer reproduzir pai e mãe,
ou se você quer reproduzir Jesus. Se você quiser viver do jeito que você está, reproduza pai e mãe. Agora, se você quiser viver além das circunstâncias, reproduza Jesus, porque Ele sofreu as maiores injustiças da terra e não retrocedeu. É isso. Então, observai, fita os seus olhos, sabe? Lá em Salmos, que é incrível também, você sabe, Davi, no emaranhado de circunstâncias e pecados, ele fala: eu elevo os meus olhos para os montes. Sabe por que olhos, irmão? Olhos. Porque os seus olhos mostram exatamente o lugar que você está. Por que o Senhor, a Bíblia fala: eu elevo os meus olhos? É como se o salmista estivesse falando assim: ó, eu vou tirar os meus olhos da terra um pouco, eu vou contemplar aquele que criou os céus e a terra. Ele não fala: olhe para a terra. Eu elevo os meus olhos para além dos montes. Além dos montes. Lá na montanha o Senhor falou muito comigo isso. Por quê? Eu não posso falar muito, mas a gente estava em cima de montanhas. E eu poderia pensar: cara, isso aqui dá uma sensação de eu conquistei, eu vim, eu fui. Só que esse lugar ainda não é sobre mim, é além dos montes, é além da sua força, é além da sua capacidade, é além da sua fé em você mesmo. Amém? Então o Senhor nessa manhã, e aí vem vindo o texto na minha mente. Quando você chega em Apocalipse 3, você fala assim: ó, compre de mim ouro refinado, vestes brancas e colírio para os olhos. O Senhor quer arrumar essa visão aí, irmão. O Senhor quer arrumar essa visão para você viver uma vida em abundância. Amém? Glória a Deus. E eu quero falar agora, né? Agora que você já sabe para onde você tem que olhar, todo mundo já sabe para onde tem que olhar, né? Olhando firmemente para o autor e consumador. Olha aqui. Talvez você esteja vivendo um dia mau, e eu separei 3 coisas que o dia mau te dá. Separei 3 produtos que só o dia mau pode te dar. No dia bom você não vai ter isso. No dia bom você não ganha isso, mas no dia mau você ganha. Presta atenção nisso. 3 coisas que o dia mau te dá. O dia mau produz coisas que o dia bom não produz. Primeira coisa que o dia mau produz: perseverança. Anota isso, irmão, isso é muito importante. Perseverança, grave isso, faça alguma coisa, para você entender que no dia mau o Senhor está falando com você. Tiago capítulo 1 versículo 3, só anota. Ele diz que a provação da vossa fé produz perseverança. A provação da vossa fé produz perseverança. Você não persevera quando tudo está bem, mas no dia mau o Senhor está moldando um caráter perseverante em você. Talvez você peça para Deus: Deus, eu quero ser mais perseverante. Quantos já pediram isso para o Senhor? Deus, eu quero ser mais perseverante. O que você acha que vai acontecer? Ele vai fazer você ser perseverante, e talvez Ele tire algo, talvez Ele faça você passar por algo, para você aprender a esperar no Senhor. Irmão, olha aqui para mim. Perseverar é esperar. Sabe Isaías 40 ainda, quando fala: aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças? Eu não sei porquê, mas a gente pegou essa palavra esperar e imaginou a gente sentado num banco, assistindo Netflix, comendo pipoca, esperando o Senhor fazer. Não,
esperar e perseverar. E para ficar muito claro o que esse texto quer dizer, ele fala assim, ó: aqueles que perseveram no Senhor renovarão as suas forças. O Senhor não renova a força de quem abandona o arado. O Senhor não renova as forças de quem pula do barco. O Senhor não renova as forças de quem tira descanso por conta própria. O Senhor não renova as forças daquele que ressignifica descanso em lazer. O Senhor renova as forças daquele que continua, apesar dos apesares. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana aqui na igreja. E ela falou assim para mim: pastor, o que eu mais admiro no senhor é porque o senhor não para. A gente sabe que o senhor tem problema, igual todo mundo tem. A gente sabe de tudo. Mas não é sobre mim, amém? Mas a grande questão é que eu entendi que no dia que eu continuo, Ele me renova. No dia que eu paro, eu me enterro. Amém, irmão? Agora, toda hora eu falo assim, olha para o seu irmão. Agora, se você puder fechar os seus olhos por um segundo e falar para você mesmo, repete assim comigo: quando eu continuo, Ele renova as minhas forças. Meu Deus, diga isso mais uma vez: quando eu continuo, Ele renova as minhas forças. Glória a Deus, amém? Então no dia mau você recebe perseverança. Outra coisa que você recebe, ainda em Hebreus, no capítulo 12, você recebe um amor paternal de Deus. Sabe por quê, irmão? Lá em casa a gente vive muito isso. Quando as crianças querem alguma coisa, elas vão na mãe. Mãe é sinônimo de, né? Nem todas, mas mãe é sinônimo de amor, né? Daquela, eu vou pra minha mãe. Agora, quando é para corrigir, a própria mãe fala: vem aqui, vem aqui ver esses meninos. Aí lá vai o pai. Agora, por que eu corrijo, irmão? Por que você, pai, corrige? Porque você precisa educar aquele ser. Irmão, deixa eu te falar um negócio. Eu não sentei nenhum dia com meus filhos e falei assim, ó, aula de mentira, vamos aprender a mentir. Eu não sentei com a minha filha e falei, vamos, aula de ira, você vai aprender a se irar agora. Nunca fiz isso. Já fiz isso, amor? Aula de pecado? Mas está lá dentro dela, dele também, está ali. Então, com amor, o pai corrige. Então, irmão, talvez a fase que o Senhor mais vai te amar vai ser no seu dia mau, porque Ele está falando, opa, aqui é seu limite, daqui para lá você morre. Não vai ter, vai ser parado obrigatoriamente. Amém? Eu vi um testemunho do Brunão Morada, e ele falando assim, que ele era muito generoso, no sentido de que assim, cara, você estava precisando de um celular, ele ia lá e trocava seu celular. Você estava precisando de gasolina no carro, ele não te dava R$10, ele ia lá e enchia o seu tanque. E ele estava vivendo aquela onda de generosidade. Vou dar, vou, sabe aquele negócio. E aí um dia o pastor Judá Bertelli ligou para ele. E ele estava em outro estado, e o Bertelli ligou para ele e falou assim, você está aí agora na igreja tal, em frente a uma parede tipo da cor tal, e começou a discernir o lugar todinho, escrever. E o Brunão começou a ficar pálido, né? Falou, vai, esse cara está aqui. E no meio da profecia ele falou assim, para agora de dar para quem eu tomei. Para agora de interromper os processos que eu comecei na vida das pessoas. Alguém entendeu? Generosidade, irmão, ela é fundamental. E nós temos que viver em generosidade em tempo integral. Mas a gente tem que tomar cuidado para a gente não suprir algo que foi Deus que tirou. Isso,
Porque tem pessoas, como eu falei no começo, que está passando por aquilo por embaraço. E aí no momento dela desembaraçar, você vai lá e, não, lindão, vem cá, eu te ajudo. Ajuda a desembaraçar. Amém? Amém? Vamos olhar com olhos de amor, de generosidade, mas principalmente vamos ajudar os nossos irmãos a desembaraçar. Pedro, na porta daquele templo, ele encontra um aleijado. E o aleijado pedindo para ele dinheiro. Ele fala: ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Pedro não dá recurso. Pedro devolve as pernas para aquele cara e fala: volta a andar. Amém, irmão? Então o Senhor, na verdade, nesse tempo, olha aqui para mim, talvez o Senhor não vai te dar o que você quer, mas Ele vai te ensinar a andar. Ele vai devolver as suas pernas. E no dia difícil, Ele revela um amor fraternal. E por último, sabe o que você ganha no dia difícil? Sabe? Não. Provérbio 17:17 fala: no tempo bom você tem um amigo, mas no tempo difícil você ganha um irmão. O dia mau revela as verdadeiras pessoas. O dia mau revela os seus verdadeiros amigos. Presta atenção. Presta atenção. Quantos aqui já tiveram a experiência de passar por um dia mau e muita gente sumir e ficar só alguns? Então, irmão, para de pedir: Deus, me tira do dia mau, eu estou aguentando. E deixa Deus, irmão, trabalhar na sua vida para limpar. Às vezes o embaraço são as pessoas. Presta atenção. Às vezes o embaraço são as pessoas e Deus está tirando. Eu vou te dar esse dia mal, Cleito, para tirar esse aqui, ó, que não é verdadeiro. Aí tem uma frase do André Fernandes que eu não gosto, tá? Mas eu vou falar. Ele fala assim, como é que é? Não reclame quando alguém sai da sua vida. Deus ouviu conversa que você não ouviu. Tipo assim. Mas é legalzinho, né? Se faz sentido, faz sentido. Mentira. Então deixa, irmão. Deixa Deus trazer o dia mal para você, porque vai produzir coisas boas. E por fim, agora é por fim mesmo. O Salmo 42, Davi fala assim, depois de entender tudo aquilo que a gente falou, Davi fala para ele mesmo. É uma conversa aqui, ó, Davi com Davi. Ele fala assim: por que está abatida a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Então, um minuto, vamos um minuto? Feche os seus olhos. Feche seus olhos. Se você puder, olhe para você agora. Vamos todos, feche seus olhos aí. E fala assim: por que está abatida a minha alma? Por que você se preocupa? Por que você está ansiosa? Vamos, converse um pouco com você. Faça esse ato que Davi fez. Por que você está tão ansioso? Por que você está tão preocupado? E Davi continua dizendo: espera em Deus, confia nele. Então, irmãos, toda essa ansiedade que você trouxe para esse lugar, ela vai cair por terra, não por uma voz de comando, mas por um ressignificar, para uma restauração da visão correta. Porque está abatida, porque se perturba, persevera em Deus, confia nele. Essa é a única chave bíblica para sermos renovados, é continuar. Ah, pastor, mas você não sabe. Não quero saber, porque Jesus, carregando sobre ele não só o peso do madeiro, mas o peso do pecado, o peso das enfermidades, o peso do ódio e da ira de todos aqueles, Jesus perseverou. Então eu não quero saber qual é a sua boa desculpa. Só tem um lugar: persevera no Senhor, confia nele. Fica de pé em nome de Jesus.